auxiliar inúmeros espíritos fora do corpo físico, bem como nós, que estamos ligados ao corpo. Vos rogo, Senhor, forças, energia e vigor para o que vier. Nos dê lucidez, consciência, paciência e nos ajude a renunciar aos momentos que nos trará infelicidade no porvir. Que a sua paz seja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Damos por aberto o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só, Vai meu começar. telefone se nega a gravar, tá? Começou a gravação, finalmente. É, Tenho 5 Tá. minutos para fazer, tá? Não gravou a pressa de novo. Fica Tá. pro final, né? então Tá tá. bom? Nós vamos começar na 414 ou vamos começar logo no Missionário da Luz? Não, vamos começar com 414 para entender o assunto. Né? Tá, então vamos lá. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, na pergunta 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Bom, essa é a pergunta. Então, está nos perguntando, né? Que muitos de nós, a maioria de nós, logicamente, sempre tem companhia algum espírito familiar. Isso é normal. Seja o papai, a mamãe, a avó, né, o tio. A gente vê em todos os livros espíritas, né? Espíritos, a gente vê nos causos, né, que nos trazem. E a gente já vê também, né, qual é, vamos dizer assim, a posição desses irmãos, né? Tá perguntando, veja bem a pergunta aqui. Chamamos, são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Nós já começamos a conversar sobre esse assunto na semana passada. Aí sim, nós, né, vimos um exemplo no livro Missionários da Luz, que não deu tempo de ler semana passada, tá? São 2 páginas. Está no capítulo 11. O meu livro, realmente, a página dele não dá certo com a de ninguém. No capítulo 11, há um parágrafo e está escrito o seguinte: a casa da pobre viúva. Na 5ª página, tá, do início do capítulo 11, que é a intercessão, na 5ª página. Esse aqui, ó, página 127, no meio do O livro. meu é 128, 127. Jorge. E no Pois é, livro o meu também. novo? O seu No livro A minha também é novo. 127. Esse aqui é o velho de guerra, esse aqui. Ó. No É o livro velho. novo é 135. Pois é. Então, a página 127 no antigo, tá? E 135 no novo, não é, Elisa? Isso, Então, 135. vamos ter um caso, só para a gente saber, um caso de um senhor chamado Raul, que teve uns probleminhas, simulou um assalto, não foi assalto, foi um suicídio, etc. Mas a viúva, tá, tinha um certo merecimento e algumas pessoas que pediram por ela também tinham. E foram ajudar o Raul. Tá? Então, o Raul é aquela velha cena do frigorífico, onde encontrava a do matadouro, etc. Mas não é esse o nosso assunto. Né, quando foram, né, a viúva dormiu, foi visitar o marido em sonho e tal, na volta foram lá ver como é que tinha. O efeito que surtiu o trabalho que os espíritos estavam fazendo para ajudar a viúva. E indo na casa dela, né, vamos lá, a casa da pobre viúva, vamos ver o que aconteceu em relação aos espíritos simpáticos, protetores e familiares. Né? No caso daí do André Luiz, da turma dele, do Alexandre, são espíritos simpáticos, né? Que estão lá ajudando, certo? Eles não são os protetores em si, porque eles não estão lá constante. Mas vamos lá, depois Kardec também vai nos dar uma explicação sobre esse assunto. Vamos ver o que aconteceu na casa da pobre viúva. Todo mundo aí achou. Achou, Consuelo? Bom, a casa da pobre viúva
localizava-se em Rua Modesta, e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades em condição inferior. O que observei sem dificuldade, pelo movimento de entrada e saída, antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições. Desculpe. No almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu minha observação. 6 entidades, envolvidas em círculos escuros, acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Bom, está bem explicado aí, né? Onde ela viu a entrada e saída de entidades infelizes. Quando vai ver lá a refeição, eles estavam participando, e eles estavam ali, onde eles notou que por absorção. Olha aí, aquele lance que a gente sempre fala do álcool, do cigarro, de outros, né? E da gula, vários vícios nós temos em relação que os desencarnados, né, aproveitam, né, pela absorção desses alimentos, porque nós sabemos que tudo é energia, tudo vibra, né, tudo tem assim, tipos assim, como é que a gente pode falar, né? Essa vibração, ela vai, qual a palavra, meu Deus? Ela vai, o cheiro, né? O cheiro não percorre o ambiente, a gente sente o cheiro e tal. Digamos que não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Essa vibração vai alcançar o organismo desses desencarnados, que vão se sentir saciados, como se encarnados estivessem também, né, comendo. Aí vamos lá, tá lá, Mas 6 eu não entendi. Eu não entendi uma coisa, Frane. Por que isso se a comida é simples e a casa é simples, tudo é simples? Vamos entender agora, você vai entender agora. A pergunta que criança... Tá. Vamos lá. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo meu instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Bom, aí já está a primeira parte da resposta Consuelo respondida. A primeira parte. Ela saiu. Essa questão aí de defesas no lar. O lar de pessoas que não tem esse negócio de religião, não, tá? Pessoas que procuram andar na linha reta, um bom pensamento, né? O pensamento elevado, etc., boas ações, já cria uma certa proteção a esses espíritos. Porque as vibrações desse lar não são favoráveis a eles, tá? Aí já começa, tá? Conselho entrou agora, tá? Esse parágrafo aí já explica um pouco da tua pergunta, Conselho. O lar que não tem proteção espiritual, ou seja, as pessoas não estão no bem, não é seguir religião, centro espírita, nada disso. As pessoas não têm um bom pensamento, ações no bem, um clima cordial, etc. Quer dizer, cria ambientação para esses espíritos vir para o lar. Vamos lá. Frânio, rapidinho só. As famílias são consideradas patriarcais, lá do século, né, anterior ao nosso, e até o outro anterior, tinha um hábito, né, porque o patriarcal, porque o chefe da família, antes do almoço, vamos rezar. Isso é muito importante. Vamos agradecer a Deus. Nós perdemos esse elan. É muito importante isso. Muito importante. Principalmente partindo, mesmo sendo um sistema patriarcal, mas partindo por parte do genitor, seja homem ou mulher, né? O pai ou da mãe, está zelando por tudo, né? Isso é muito importante. Eu acho muito bonito que eu chego onde eu estou trabalhando agora,
a predominância lá é evangélico, tá? Lá, eu não sei nem se existe igreja católica por lá. Centro Espírita, eu acho que é coisa do demo por lá, só evangélico. Mas eu acho isso bonito. Ele chega na mesa, bota um pratinho lá e fecha o olhinho, pipi, faz a prece dele. Eu acho legal. Quando eu me toco, eu também faço a minha. Quando eu me toco. Olha como eu estou atrasado em relação a Que eles. absurdo. Você é realista. Eu vou inventar. Não, também é. Vamos Não é mentir. isso aqui? Não. Ação, hábito. Tô falando Depois- absurdo, porque quando eu me toco, como é que a gente é, né? Você vê. Poxa, nossa. Vamos lá, Elisa. A gente é muito estranho mesmo. Após ligeira pausa, em que fixava compadecida a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego, aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Bom, está aí a tua resposta, tá? Vocês são os parentes, a família, os familiares que desencarnaram. E aquela história que nós sempre falamos, bom alimento da alma, das almas, né? Então, aqueles fluidos daquela família, daquela parentela, seja que for ali, né? Deles, também os alimentam. E como eles ainda estão muito apegados à matéria, se sentem, né? Vamos para lá jantar, tomar café, conversar, e vamos ver o que vai acontecer. Isso aí faz parte do processo, né? Do espírito familiar em casa. É lógico que não é em todas as casas assim, mas infelizmente, tudo que ele está falando aqui um pouquinho antes, dessa questão da gente dessa proteção espiritual, proteção espiritual, a gente deixa bem claro que é negócio de botar elefante com o bumbum virado para a porta, pata de coelho, cristal, né? Nada disso. Proteção espiritual, nós criamos para nós através, de novo, boas ações, bons pensamentos, boas vibrações, né? Uma vida reta, né? Manter isso aí, manter o ambiente de casa também tranquilo, isso sim é proteção espiritual. Isso atrai os bons espíritos. Só rezar, não. Somos nós, as nossas ações, que vão virar hábitos, né, João? Ainda não virou. Da comida, não. Fala, João. Só para enriquecer ainda o nosso trabalho. Por exemplo, lá não sei se é o Mensageiro, na casa da Dona Isabel, também é uma casa de pobrezinha, ela era viúva. Então, olha o amparato que ela tinha. O esposo, acho que era o Sertório, se eu não me engano, acho que é esse o nome, né? O esposo, pronto, o nome não interessa. Então, ele estava. E o hábito que ela tinha do evangelho, em casa, entre outras coisas, o único que divergia lá era o filho. Era um garoto, né, que eles mencionam lá, que era meio complicado mesmo, devido à sua natureza espiritual. Então, se aquele que se propõe, né, obviamente vai trazer para o seu convívio entidades amigas. E finalizando, o Aniceto, no livro, o Calderaro, nos próximos livros, aonde eles vão, né? Aonde eles vão? Eles vão à casa aonde tem paz, onde tem tranquilidade. Chama-se isso repouso deles. Então, se a gente promove esse bom, vamos dizer assim, esse bem-estar, não só para nós, esse pessoal vai se sentir bem na nossa casa. Nesse mesmo livro aqui, mais na frente, tem um caso lá de uma médium, né? No caso de Dionísio, e só que o esposo gostava muito numa pinga, e não queria que ela fosse cedo, apareceu a parente lá em cima dele, mas ela que mantinha o equilíbrio lá. Bom, é isso aí. A casa da Dona Isabel era um refúgio para o pessoal, assim, um ponto de descanso para o pessoal que vem do nosso lado para a costa trabalhar. Você vê como é o contrário dessa casa aqui. Então, essa questão dos fluidos vitais da família, parentela, etc. Vamos lá. Mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepip de outro tempo?
Indaguei espantada ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou. É até assim, né? Ah, hoje vai ter, tá? Aquele não sei o quê, aquele prato né? Tem essa vibração, eles ficam felizes também, tá? Estou brincando aqui, mas é sério, tá? É muito sério, tá? A gente tem que falar assim, porque eles torcem, eles intuem as pessoas. Às vezes, etc. Afrânio, você está picotando muito, Afrânio. Não é microfone, não? Melhorou? Melhorou. Sobre isso, sobre a presença desses espíritos, mesmo quando há bom comportamento, prece e tal, aqueles espíritos desencarnados que conviveram naquele ambiente, normalmente eles voltam, né? Volta àquele ambiente, não no sentido, não no sentido de prejudicar, voltam porque ainda estão materializados. Então, o nosso comportamento dentro de casa, nosso comportamento de tranquilidade, ético, apaziguado, vai ajudar esses espíritos que ainda estão materializados e que viviam, quando encarnados, naquela casa. Então, independe de qualidade do espírito, depende única e exclusivamente e em grande proporção aos nossos comportamentos. Porque nós estamos, é aquilo que Paulo falava, ficamos cercados por uma nuvem de espíritos. Mesmo com boas vibrações, nós temos os nossos inimigos do passado. E eles ficam rondando. O bom comportamento não é só para aqueles que estão bem, que moram naquela casa. É o comportamento ideal para todo e qualquer espírito que possa vir a frequentar a nossa casa, por algum motivo. Ou por perseguição, ou por afinidade, ou por vibrações ainda materializadas que retornam àquela casa. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Não, claro, o nosso comportamento vai ajudar uma quantidade enorme de espíritos, além de nós encarnados. Temos que pensar assim, só que o que eu falei aqui, Sr. Alberto, que infelizmente, quantas casas o senhor conhece que se trata da proteção espiritual? Exatamente. Esse é o grande problema. É uma grande maioria. A esmagante maioria. Né? A esmagante maioria, sem dúvida. Eu exemplo aí da Dona Isabel. Né? Se nós mantivermos um clima igual o da Dona Isabel, nós vamos ter aqui um pouso, né, que eles falam de nosso lar. Vamos ir no nosso lar, fazer pousada em nossa casa e depois vamos para o trabalho. Eles geralmente trabalham de madrugada, né, os espíritos, né, depois, né, da alta hora do sono mesmo, eles têm mais campo para, né, vibratório para poder trabalhar, né, desligar os corpos, etc. Quer dizer, é isso aí. Nós vamos ter as companhias que nós atraímos. Isso aí, seja familiar ou não, né? Mas aqui nós estamos nos dirigindo assim, uma grande maioria mesmo, muito grande mesmo. Agora, tem os bons também, graças a Deus, né? Graças a Deus tem as pessoas que atraem, né? Os familiares também já estão naquele ritmo, só que beleza. É muito bom mesmo. Né? Vamos lá, Elisa? Alexandre sorriu e acrescentou. Tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum por meio de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos alimentos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do invólucro carnal. De novo aconteceu isso aí. Está aí a resposta dela, né? Então é isso aí. A palavra que eu tentei me lembrar, não consegui, se chama emanação. As emanações dos alimentos, né? Vêm pelo ar, fora o que ele está falando aqui, né? Eles conseguem fazer essa absorção.
conforme o Alexandre fala aqui, né? A maior parte da nossa alimentação, né, por absorção, então não há nada de mais nisso. E o mais interessante, essa questão do alimento cozido, né? Desintegra realmente alguma coisa dele, vai para o ar, né? E os nossos irmãozinhos aproveitam. Vamos lá. No entanto, ponderei. Parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos, e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Você, porém, não pode esquecer, dizia o orientador, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Então, aí é uma troca mútua. Né? Tanto o encarnado atrai, né? E como o outro também quer ficar, né? Também quer ficar. E aí vai haver uma família que deveria já estar, né, uma parentela, falo família e parentela que às vezes, né, são parentes, já devia estar, principalmente essa parte desencarnada, fazendo algo para o seu crescimento do plano espiritual, por falta de informações, continuam por aqui. Informações e vontade, né? E vontade. É um assunto meio complicado esse, porque poderíamos nós, eu acho que nós, como desencarnados, não vamos ficar, eu pelo menos acho que, pelo que a gente já estudou da doutrina, não vamos ficar procurar, né? Eu acho que vamos procurar nosso lugar, né? Eu acredito isso. Vamos procurar um lugar, lógico, vamos querer visitar os familiares e tal, se quando puder ajudá-los, com toda certeza. Mas eu acho que eu desencarnar aqui hoje, meu lugar não é mais aqui nesse apartamento aqui. Vou procurar. Você falou em emanação. Nós, vamos à mesa de refeição. Nós estamos na mesa de refeição, nos alimentando, mas naquele dia, aquela comida, aqueles pratos que estão ali, nos faz lembrar alguém que desencarnou, que gostaria. É uma emanação. A gente está atraindo pela emanação mental, né? Puxa, fulano gostava tanto desse prato, você pode nem comentar, mas pensou, já é o suficiente. Se fulano estivesse aqui, estaria se deliciando por esse, né, esse almoço hoje, ou esse jantar hoje. É a força do pensamento, né? É evocação, igual o caso Dimas, se lembra que o cara foi falar do coronel, no instante o coronel, quem falou em meu nome apareceu? Exatamente. É por aí mesmo, sabe? É um assunto que eu estou falando, é um pouco complicado, né? Porque por ser parente ou familiares, tem as porteiras da nossa casa geralmente vão estar sempre abertas para eles. Essa é a grande realidade. É a grande realidade mesmo. Vamos lá, Revista. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem, obedecendo às tendências que lhes são características e às circunstâncias de que cada espírito tem a companhia que prefere. Aí, tá vendo? É sério o negócio, né? Além do que a gente imagina, né? Porque a gente não abre. Os familiares têm a chave da porta. Esses aí não, a gente abre as porteiras para eles. É diferente. Abre as portas, né? E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão.
lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. É isso que a gente está comentando. Essa questão. Nós escolhemos as nossas companhias, não é nada mais. Olha só. Frane, você está picotando de novo. Seu microfone deve estar com mau contato. E agora? Melhorou? Melhorou. Então vamos lá. Eu vou tomar um pedacinho para a gente parar. Indicando o grupo a mesa, Alexandre acentuou. Aqui, os tristes e inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falo. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viveria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! Enquanto as lágrimas lhe... Olha só, isso aí é normal. Às vezes a gente cair nesse erro, na lamentação. Tá? Isso aí se chama lamentação. Lamentações, né? Que não é uma só e são várias. Então, toda vez que nós estamos nos lamentando, tem gente se lamentando conosco. Tá? Temos companhias, como diz o apóstolo Paulo, estamos cercados por um sem número, né? Uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de espíritos. Né? Então, essa lamentação atrai o quê? Outros espíritos que também estão na mesma vibração, tá? Na mesma situação. Ou seja, o que é a lamentação? A lamentação é desesperança, né? Tristeza, ilusão, decepção, um monte de coisa. E a pessoa que está passando por esse processo não está procurando uma solução, está se procurando o quê? Ser a vítima, se colocar como um lugar de vítima. E também existem muitos desencarnados a fim disso, dessa brincadeira aí. É um negócio muito sério essa questão da lamentação. Vamos ver o que vai acontecer que é agora, quando começa, né, ela se lamentar. Olha só o que acontece. Enquanto as lágrimas lhe corriam as faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnica de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Imagina a cena. Exatamente, tá? Então, a gente... Bom, vamos parar por aqui, né? Aqui a gente viu o Alexandre falando sobre os dois lados. O lado que cultiva, né, os pensamentos, a vida reta, né, a esperança, a alegria, a resignação é um lado. O outro lado, tá? O que é isso? É falta de preparo espiritual. Essa é a grande realidade. Falta de preparo espiritual. Quando o André Luiz fala que quem entrou na casa espírita assistiu 3 ou 4 palestras, assume, né, passa a ter alguma responsabilidade, porque ouviu, já aprendeu algo diferente. As informações vêm para a gente à vontade. É muita informação. É muita informação. Tá? A gente cai nos mesmos erros porque nós queremos e nós ainda, como eles falam, né,
se compraz, né? Se compraz, nos comprazemos, no caso, né? Ou seja, gostamos do negócio. Então, o nosso lar, o Alexandre vai falar um pouquinho mais na frente aqui, que eu fechei o livro. Deixa eu ver se... eu fechei mesmo. Eu fechei. Ele vai falar mais na frente aqui. Não está. Não. Sobre essa questão do lar. Só que esse capítulo é grande, até eu chegar lá, tá? Vai demorar muito, deixa para lá. Outra hora eu falo sobre isso. Então ele vai falar sobre essa questão do lar. E do lado do futuro. Do lado do futuro. Engraçado, eu perdi um negócio aqui, falei minha página e eu mesmo não estou achando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não está. Não vou achar, não. Deixa que depois eu. Né? O Alexandre fala sobre essa questão do lar do futuro, né? O lar do futuro vai ser tipo o nosso lar, que a gente comentou aqui semana passada, né? Manter o ambiente, né, o mais elevado possível, manter o pensamento mais elevado possível para manter um excelente ambiente. Assim deve ser nosso lar. Nosso lar, que eu falo na colônia, né? Na casa, né? Nosso lar. Tá? Então, para o quê? Até para a questão de ajudar esses espíritos familiares, que talvez não estejam, e atrair os que não estejam na mesma situação que a gente, e atrair os que estão melhores que nós para nos ajudar. Daí a grande importância do famoso culto no lar. É muito importante. Muito importante. Tem gente que faz culto no lar todo dia. Parabéns. Parabéns. É um ótimo negócio. Ele está traindo o que para a casa dele? Tá? Os espíritos. Tá? Eles familiares, outros também muito bons, né? Então, é sobre a pergunta, esse assunto aqui, né? Essa questão do espírito familiar. Então, geralmente, pelo que a gente vê, não estou falando que é todos os casos, mas uma boa parte dos casos, os espíritos familiares são tão necessitados como nós, às vezes precisando até de mais do que nós. Então, quando a gente escuta aquilo, eu escuto muito isso, que a mãe já faleceu, já desencarnou. Ontem à noite eu rezei muito para minha mãe. Bom, como ele é ignorante em relação a esse assunto, eu não gosto nem de tocar muito nesse assunto na rua, porque a não ser que me perguntem, né? Aquela história, quando pergunta, a gente responde. Porque está interessado em saber algo diferente, né? Mas a gente escuta muito isso. Fala, já. Esse do lado que você está perguntando aí é quando o André, depois de toda a caminhada lá, que eles tiraram o Raul lá do matador, etc. e tal, seria quase no final do livro, quando o André Luiz voltou ao lar modesto, seria isso? Por ocasião do almoço de família? Não, o almoço de família nós começamos. É o assunto que nós começamos agora. Isso aqui, isso está lá no final, né? No final quase do livro. O ambiente interno adquiria novo aspecto, entidades viciadas que haviam desaparecido totalmente. É isso que você queria falar? A pessoa vai melhorar tudo, exatamente, ela vai melhorar tudo. Aí vão arrumar emprego para ela e tal. Aí mamãe. Né? Mais ou menos isso mesmo. Eu não me lembro onde é que eu li. Eu li e não marquei, né? Quando não marca é assim. Né? Mas é isso aí, é o lado do futuro que o Alexandre nos coloca para a gente. Né? Voltar para o livro escrito, bora? A pergunta? Beleza? Vamos lá. Pergunta 414. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? 514. Quer dizer, o Kardec fez uma pergunta que realmente é muito interessante. Tem um livro já falando também de ação e reação, que o pai do cara lá do engenheiro, que também era engenheiro, está lá ajudando ele. Tá? É um espírito que é um familiar que ajuda. Quer dizer, é outro caso, mas quer dizer, esse já passa a ser um pouco do protetor. Tá? Então a pergunta é, são os mesmos, né? E os que espíritos educadamente vão responder o que para a gente? Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Há gradações
na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Gostei desse espírito familiar. Antes, um amigo de quê? Da casa. Da casa, quem faz o ambiente da casa, né? Que vai trazer esse amigo, nós. É interessante como os espíritos respondem sutilmente. Aí Kardec agora vai colocar o que para a gente? Vai colocar um esclarecimento sobre essa questão. Tá? Vai falar um pouco de cada um espírito, né? Alguém quer alguma coisa? Você achou, Jorge, ou não, achou? Não achou? Não, eu parei, fechei o livro. Está quase no final, porque depois a Esther ficou mais tranquila, legal, vai ver a Romualda, porque o instrutor pediu, dá um jeitinho aí, viu alguém lá necessitado, precisando de costureira, vai Costureira. bola. Deixa para lá. A gente já sabe que o lado futuro é diferente. Não é esse que nós temos, não. Então, transformar o nosso nele também. Vamos lá? Então, agora aí as explicações de Kardec, né? A observação de Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Coisa aqui bem interessante, que fala aqui, tem sempre por missão acompanhar o homem na vida. Não significa que ele vai estar ao nosso lado, não, tá? Da onde ele estiver, veja bem, são espíritos superiores, eles conseguem, né? O que nós estamos fazendo, não sei como explicar isso, eles alcançam. É uma coisa meio difícil para nosso entendimento. É igual aquela história que tem o livro dos Espíritos que tem, né, até esqueci o nome que dá, bilocação, né, que o Espírito pode, que ainda falam que é que nem um sol expande seus raios, acho que é essa a pergunta. Ele chama, né, de homem duplo, né? Bicorporeidade, uma coisa assim. É isso mesmo. É isso? Então, eles têm essa capacidade de ter aquele rebanho enorme de espíritos que nós, igual nós, porque eles têm nossas fichas lá em cima, certinho. A nossa ficha está lá na mão deles, cada um de nós. Nós vimos isso no missionário mesmo, o Alexandre falando, a ficha do Segismundo não está comigo. Porque eles nos conhecem, mesmo estão ao nosso lado, mesmo não estando fisicamente ao nosso lado. É isso que eu quero falar. Tá? É uma questão aí que deve entrar de sentimentos, alguma coisa assim que eles nos alcançam. É algo interessante. Tem por missão, né, acompanhar o homem na vida. E eles não acompanham. Acompanham tanto, de novo, voltando ao assunto do livro Renúncia, né, que o Antônio fala, o Alcione, ainda não é dessa vez que o Pollux vai conseguir, né, evoluir muito, assim, alcançar a coroa da vida. O cara nem tinha reencarnado e o Antônio já sabia o que ia acontecer com o cara. E, de repente, o Antônio não era nem anjo de guarda dele. Mas, por estar numa situação, né, muito evoluído, olhou para a fera, olhou para a pinta lá, né? É pior se ele olhasse para mim, né? Ainda bem que não olhou para mim, graças a Deus. Ia ver coisas piores. Vamos lá, Liz. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Tá? Espíritos familiares, pelo que está falando, são a grande maioria, né? Tem limites de poder
esse limite de poder sempre muito restrito, né? São bons, às vezes não está ali para fazer o mal. A maioria deles, com certeza, não estão ali para fazer o mal. Né? Mas, às vezes, o que fala que são poucos adiantados e mesmo tanto levianos. Devido a isso, interferem em assuntos da casa através da intuição. Né? Nós não ouvimos com o ouvido de encarnado, mas se eles chegarem ali no nosso ouvidinho, né? Como tem uma intimidade, né? Muito grande conosco, vibratória, né? Conseguem realmente nos dar opiniões, se meter dentro de uma casa de questões particulares que eles não deveriam mais estar ali, né? Mas viu lá aquele caso que nós vimos no Salão da Luz, a senhora começou a se lamentar, chorou, eles também foram lá abraçar ela. Ou seja, com os mesmos sentimentos, aquela mesma emoção, partilhando a mesma emoção. Tá? Então, o Kardec coloca aqui legal, né? Bem certinho mesmo. Né? Ocupa-se de boamente com as particularidades da vida íntima daquela casa, daquele local. Tem um caso do Bezerra de Menezes, do Emanuel, conta ao Chico. Ele estava certa vez, não é assim ligado à família assim constituída, né? Digamos, de filhos e tal, mas um centro espírita. É para ilustrar aí o que está se conversando. Você vê, o doutor Bezerra, entrou o doutor Bezerra, foi direto a uma senhorinha que estava sentada lá nos fundos do último banco. Abraçou a dona, irradiando. O Chico estava sentado na mesa, viu aquilo. Depois entrou outros espíritos. E foram lá, também abraçou a dona. Depois veio o Emanuel. Foi direto à dona em primeiro lugar. Depois foi cumprimentar os dirigentes do centro. Aí o Chico perguntou, que ele viu, e falou assim, cara, quem é aquela senhorinha que está sentada lá atrás? Ela é a zeladora do centro, ela que faz aqui a limpeza, limpa a estrutura aqui, deixa os copos com água aí, todo preparado para o pessoal, que é para fluidificar, deixa o jarro. Sem comentário, não falo mais nada. Esses mínimos detalhes. Né? É o que ela atraiu, né? Atrai. Vai falar só. Não. Ela atrai. Faço até em casa, né? Se é assim em casa também. Eles devem ir na casa dela também, né? Fazer uma visitinha. Né? Tomar um chazinho assim. Exato. Com certeza. Bom, já falamos do protetor, do familiar, agora vamos aos simpáticos. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Por exemplo, se eu gosto de. Um exemplo bem grosseiro, mas para a gente entender. Eu gosto de um certo tipo de música, valsa. Gosto de valsa. Curta valsa. Estou aprendendo aqueles espíritos que também gostam, semelhança. Você vê que os pensamentos deles às vezes coincidem com o meu e tal, né? São simpáticos. Mas de repente falar, não quero mais, nunca mais quero ouvir valsa na vida. Agora eu vou ouvir metal. Pronto. Com certeza, esses simpáticos aí, eu já gostei do metal. Esses simpáticos aí esses não vão ficar, vão vir os outros simpáticos. Que estão presos a determinadas coisas que nós mudamos muito. Essa é a realidade. Né? A gente está sempre em mudança, para o bem, para o mal. Não é difícil a gente manter, né, a mesma coisa, desde que não, vai mudando, vai crescendo, vai vendo outras coisas, os gostos, né, vão mudando, né, o modo de viver, as atrações, vai mudando, tudo muda. Até as paixões mudam, tudo. Né, com o passar do tempo. E os espíritos que são simpáticos, né, conforme fala aqui, de acordo com as circunstâncias, é isso aí. Aquela circunstância acabou, aquele ciclo acabou, começa outro ciclo, de repente já estou mais afim disso aí não, vou para outro lugar, seguir outro. Vou seguir a Elisa. A Elisa vai ouvir valsa agora, a Fran é metal.
O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, mas é interessante aqui que a pergunta 470 nos fala vamos ler 470. Gente, roubaram a minha 470. Antes da 471 e depois da 469, tá? Tiraram a página. Geralmente é um fato. 470. Alguém entrou aqui e tirou a página do livro. 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Lá na observação de Kardec fala: o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga o homem para desviá-lo do bem. Essa palavra se liga aqui, esse verbo ligar, por que ele se liga ao homem? Como é que ele consegue ligar-se ao homem? É o que nós estamos falando aqui. Simpatia, vibrações, mesmo gosto, mesmo sentimentos, etc. É assim que ele consegue se ligar. Aí o Kardec está perguntando aqui se esse espírito está cumprindo a missão. Ele está botando de lá para cá. Nós estamos falando daqui para lá, que nós é que damos asa para esse espírito. Nós que damos as condições dele de ligar a gente. Na verdade, nós é que damos a missão para ele, né? Exatamente. Está entendendo? A pergunta aqui é o oposto. Está de lá para cá, esse espírito se liga a gente para cumprir missão? Não. Aí vamos ver ele se liga. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Olha, eu acho que essa frase é fora de série. A ninguém é dada essa missão. Todo mundo que reencarna, ninguém vê que o Judas reencarnou com missão de derrubar Jesus, de trair Jesus. Nada disso. Ninguém reencarna com essa missão. Agora, o livre-arbítrio, propriamente, e as ligações que faz, que nós fazemos, é que pode nos levar a cometer esses atos. Por isso que eu falei que a gente é que dá a missão para eles. Exato. Ninguém nasce com essa. Você vai reencarnar para ser assaltante, ser bandido, nada disso. Nada disso. Então vamos lá. Bom, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Não dá missão para ele. Exatamente. Então, aqui, o último item aí, que o mau gênio, Kardec coloca, porque realmente passa a ser um espírito, não é protetor, desprotetor, que a gente atrai, Somos nós somos não somos vítimas, Nós somos parceiros, digamos assim, Nós atraímos porque nós gostamos, mesmos gostos, mesmos sentimentos, a tenacidade de sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade do acesso que encontra por parte do homem, de nós.
porque goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de encerrar os ouvidos. Porque estou sendo obsidiado. 2 motivos. Ou porque, né, conforme fala lá, você tem que passar nessa prova, mas também há algum motivo lá atrás que nos leva a ter que passar por essa prova, ou então porque a gente está, de uma certa forma, crendo que nós estamos gostando de alguma coisa que não é legal. E aquele espírito também, de uma certa forma, se passa a ser simpático também, né? Mesmo os gostos e sentimentos, né? Tem a questão da prova e tem o fato da gente agasalhar a simpatia com aquele comportamento, o que torna a gente extremamente suscetível e aberto para influência, perturbação. Né? A gente acha que tá bom assim, então vamos embora. E aquele espírito acha que se ele for, ele consegue, aí junta a fome com a vontade de comer. E aí vai. Por aí mesmo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Novidade dessa, né? A gente sabe, a gente fala, a gente repete, mas ainda não estamos suficientemente fortes para evitar. Por isso que você falou aí, logo no começo, você falou assim, não, que a gente já sabe disso, né? Que a gente está falando da presença dos amigos na mesa, do comportamento das pessoas, que eu, quando eu desencarnar, eu já tenho conhecimento, já não vou fazer isso. Aí eu fico pensando, cá comigo aqui, com meus botões, são pensamentos meu, tá, gente? Se realmente eu não vou estar em ignorância nesse momento, né? Apesar de tanto ler, tanto estudar, né? De tanto correr atrás, com que esse momento sendo um momento diferente que eu, nessa encarnação, ainda não vivi, né? Será que eu vou me deixar levar pela ignorância e voltar para dentro de casa para comer com os outros? Entendeu? Ou será que eu vou seguir em frente? É uma incógnita para mim, na minha cabeça. Isso é pensamento meu, tá, gente? É uma incógnita. Vou procurar, né? Vou procurar não fazer isso, né? É uma incógnita o que eu vou fazer, entendeu? É assim, eu gostaria muito de me comportar dessa maneira, mas não posso garantir que eu conseguirei. É só nós nos lembrarmos do irmão Jacó, no livro Voltei. Mas ele prometeu tanta coisa para os amigos, e quando acaba não conseguiu fazer nada daquilo. Você vê. Exatamente. Você me entendeu perfeitamente. Você colocou aí um raciocínio em cima do que eu falei. Eu não consigo, não posso nem dizer, vou agir assim, vou agir assado. Eu sou sincera, eu gostaria de agir dentro dos princípios que eu estudo e que eu levo como princípios meus, que eu agasalhei como princípios meus. Mas na hora do testemunho, eu não sei o que vai acontecer, entendeu? É aquela história, por que eu desencarnei logo agora? Eu tinha tanta coisa para fazer. Já mudou tudo que aquilo que... Exatamente, já mudou tudo que a gente pensava. E aí a gente estuda o que eu tinha para fazer, eu não tenho mais, agora é outra história, né? Os verbos a gente estuda quando é criança, os verbos são conjugados da forma correta, que eu tinha, não tenho mais, e vida que segue. Mas será que a gente vai pensar desse jeito? Exatamente. Não eu comer em casa não, tá? Porque tá todo mundo virando então pode ter certeza que para isso eu não venho, eu vou fazer outra coisa, comer não. Não, eu até de repente vou dar uma passada por aí, porque eu também não gosto de comer carne não, eu como carne mais porque tem que comer. A carne vermelha eu quase não como, raramente eu como também, só a outra que eu como. Mas, agora então eu tô tendo que comer muita carne, então eu faço questão de comer carne não. Tem que comer. Bom, alguém mais comentou alguma coisa? 515 fica para a semana que vem, né? Eu acho que essa 514 foi bem trabalhada, né? Fala, Jorge. Deixa eu falar assim, que eu estou com um telefonema para dar aí daqui um bocadinho, quer dizer, já vai para 10h15,
32. Aí deixa eu fazer a prece primeiro, aí eu saio aí para conversar lá, tá? Aí esse para não atrapalhar aqui. Nem aí. Ok? Ok. Assim que puder, é só sinalizar. Pode ser? Fica para depois, não tem problema. Desculpa aí. Vou ler uma página aqui, já repetindo essa página. Chiquitito Moraes, Portais Fraternos. Para ajudar quem sofre, diz você que nada tem, não digas, porém, não posso, na sementeira do bem. Se você tudo perdeu e crê não poder servir, escute, recomecemos. Você consegue sorrir. Bem, e o alto derrame as suas bênçãos nos nossos lares, e as entidades afins que possam ser acolhidas com respeito, com carinho, mediante as informações, possamos fazer as devidas anamneses das questões em pautas. Fazemos por onde? Para evitar que ou almas salteadoras venham trazer inconsequências para nós outros. Que a paz do Senhor Jesus ilumine nossas consciências, as consciências de todos. Como na prece inicial, Senhor, nós te rogamos que as informações possam chegar ao coração dos espíritos desencarnados que foram convidados a participar conosco no estudo, seja aqui na ambiência onde residimos, e com todos os demais. Envolva os lares de todos, bem como o nosso, dos nossos vizinhos, dos seus vizinhos, e aqueles irmãos nossos que irão assistir-nos depois. Também da mesma forma que sejam eles envolvidos com muito carinho, amparados e assistidos. Muito obrigado por tudo, Senhor. A sua paz seja nos nossos corações, com toda a pureza e com toda a sinceridade. Que a sua paz seja em nossos corações. Graças a Deus. Encerramos a nossa reunião. Graças a Deus, Jorge. Uma boa noite. Fique Boa com noite. Deus. Desculpem aí. Fui, hein? Tchau. Boa noite. Até sexta. Ok, tchau.